Hebreus 11:32 diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Irmãos, em nossa comunidade cristã, sempre que tem a oportunidade, bem como quando eu estou conversando pessoalmente com um dos irmãos, seja pelo WhatsApp, ou até mesmo no aconselhamento pastoral de modo presencial, ou até mesmo em algumas reuniões, ou ainda, diria eu, em treinamentos com líderes voluntários, pastores, eu procuro sempre tentar demonstrar o meu fascínio pelas Sagradas Escrituras. Eu amo as Sagradas Escrituras. A Bíblia não é, para mim, um peso. Eu tenho prazer. A Bíblia para mim também é um lazer. Então, quando você fala de lazer do pastor Rodrigo, você pode colocar de primeira mão Bíblia. A Bíblia para mim é um lazer, a Bíblia para mim é um prazer, a Bíblia para mim é um livro fantástico, e essa mesma Bíblia, ela é também a palavra de Deus. É nela que nós encontramos histórias que nos conectam. Como é que Deus fala conosco? Através de história escrita neste livro, que é a sua palavra. Este livro que é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, conta histórias que nos conectam, histórias de gente como a gente tentando nos fazer gente. Repito, história de gente como a gente tentando nos fazer gente. Isso é a Bíblia Sagrada. Entretanto, se eu voltar ao meu passado, à minha adolescência, este Rodrigo que vos fala não era amante da leitura. Na verdade, eu chegava a repudiar tudo que era sinônimo de estudo. O meu negócio era basquete, era bola de basquete, era treinar o basquete. Então, tudo que era sinônimo de estudo, eu particularmente não gostava de ler. Comecei a ler alguns gibis do Batman, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar pela leitura. O jeito sisudo do personagem chamado Batman, um dia eu me deparei com um jeito sisudo, ousado e corajoso de um personagem bíblico, Elias. E foi assim que Deus me cativou para que eu pudesse ler a Bíblia. Aquelas características daquele personagem de um quadrinho que me chamou a atenção, que eu gostava, que eu estava até admirando, isso também me chamou a atenção no personagem Elias. E o personagem Elias e a narrativa de Elias foi a primeira narrativa voluntária que eu li da Bíblia Sagrada. Porque até então, tudo que eu lia da Bíblia Sagrada era forçado, era obrigatório. Eu lia porque me mandavam ler na escola dominical. E eu ia para a escola dominical porque eu era obrigado a ir para a escola dominical. Eu lia em casa porque a minha mãe fazia cultos domésticos. Então tudo o que eu lia da Bíblia era obrigatório. Mas quem falou que eu queria ler a Bíblia? Eu não via a hora da minha mãe terminar aqueles cultos domésticos para eu poder voltar para a rua. Eu não aguentava quando chegava aquela hora, e às vezes fugia, indo para a rua de trás, a rua de baixo, para não fazer parte daquele culto que a minha mãe todos os dias fazia. Eu corria,
Mas a primeira narrativa bíblica que eu li de modo voluntário na Bíblia Sagrada foi a narrativa de Elias. Esta narrativa me chamou muita atenção e depois, quando eu comecei a ler Elias e outras histórias de outros personagens, em primeira instância, a Bíblia me pareceu uma epopeia. Por epopeia entendemos narrativas, fatos que descrevem histórias, atos heróicos. Então, quando eu li Elias, ele me pareceu um herói. Quando eu li Moisés, de primeira instância, a primeira percepção que tive de Moisés, que ele era um herói de uma nação, o herói de uma era. E foi aonde então eu cheguei pela primeira vez no escrito então de Hebreus. E quando eu chego então no escritor de Hebreus, ou a carta de Hebreus, ou o livro de Hebreus, eu aprendi várias outras coisas com o escritor de Hebreus. Por exemplo, eu aprendi que a carta, o livro de Hebreus, ele é um livro apologético. Por apologia entendemos a defesa. E se ele está falando do cristianismo, logo, é o primeiro escrito em defesa da fé cristã. Então, tudo aquilo que se fala para defender a fé cristã hoje, está pautada também, e principalmente, diria eu, no livro de Hebreus. Além disso, eu percebi que o livro de Hebreus, ele foi escrito para judeus. Que tipo de judeu? O judeu que se converteu ao cristianismo. Para que ele foi escrito para o judeu que se converteu ao cristianismo? Ele foi escrito para esse tipo de judeu, para demonstrar em que está embasado o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não está embasado em fábulas. E ele vem trazendo isso desde o Velho Testamento. Aprendi ainda que este livro é um livro de fé, que demonstra a fé e que fala sobre a fé. Mas chegamos no capítulo de número 11, que é o capítulo que nós usamos alguns versículos como base dessa reflexão. E quando eu cheguei no capítulo de número 11 de Hebreus, esse capítulo sim, ele é minimênico, esse capítulo sim, ele é memorável, ele entra nas nossas entranhas, ele é o hall da fama dos heróis da fé. Mas há um versículo, e nesse versículo há uma expressão, que quando eu li pela primeira vez, esta expressão eu nunca mais esqueci essa expressão na minha vida. E até hoje, ela faz sentido para mim. Que é justamente o versículo de número 38, a expressão logo no início, quando o escritor de Hebreus assim diz, dos quais o mundo não era digno. Essa expressão eu nunca mais esqueci. Isso aí entrou em mim de uma maneira tão poderosa, me preencheu de uma maneira tão fabulosa. E quando eu li isso pela primeira vez, os pensamentos que emergiram em minha mente foi que os heróis bíblicos, os personagens bíblicos, eles são de fato heróis. Os personagens bíblicos são de fato heróis. E esses heróis, a terra não é digna de receber eles aqui. Eu não sei se você consegue entender a magnitude disso. Eu não sei se você consegue entender a expansão desse pensamento. Mas quando eu vou contextualizar e trazer para os nossos dias, o que me passa na cabeça ainda dentro desse sentido, é que a Terra, o planeta Terra, os continentes, os países, os estados, as vilas, as cidades, não importa. Tudo isso que é dividido de modo administrativo e político, são privilegiados de ter a igreja. Homens e mulheres de Deus errantes e andando por ela. Eu não sei se você consegue entender a magnitude deste pensamento. A terra é privilegiada por ter você e eu aqui. São Miguel Paulista é privilegiado de ter a nossa comunidade cristã aqui. Isso é tão verdade, que Paulinho, meu amigo, companheiro de peregrinação de fé,
Este mesmo amigo, ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20. A parte A, Paulinho, ele diz assim, de sorte que nós somos embaixadores da parte do Cristo, como se o próprio Deus por nós rogasse. O que Paulinho está querendo dizer é que quando você chega na casa de alguém, Deus chegou. Que quando você chega na faculdade, Deus está ali na totalidade, na plenitude, através de você. Que quando Lagoinha, São Miguel Paulista, como comunidade cristã, como parte integrante do corpo do Cristo, ela nasceu aqui, então Deus está em São Miguel Paulista. É isso que Paulo está querendo dizer. É por isso que na minha cabeça chega a ser incabível o pensamento de você ser um nada. Como você pode ser um nada e acreditar nessa mentira satânica, se a Bíblia diz que onde você chega, Deus chega? É aí então que a expressão de Jesus que soa malcriação, não é malcriação, quando esse Jesus diz à sua mãe Maria, no capítulo 2 de Lucas, verso de número 48 e verso de número 49. A princípio essa expressão parece ser malcriada, mas não é, e então agora ela me faz sentido. Então nós vamos ler. E quando o viram, quem? Maria e José, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Então Jesus lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? O que o embaixador faz? Ele trata dos assuntos do reino, do país a qual ele representa. E é isso que Jesus está dizendo. E se porventura você é a igreja de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro, então tudo que você faz, pelo menos deveria significar uma coisa: estou tratando dos negócios do meu pai. Então você não trabalha na sua empresa só por trabalhar. Ali você é Deus naquele lugar. E ali você está tratando dos negócios do teu pai naquele lugar. Isso é ser embaixador. Mas quando eu olho de modo minucioso, porque nós não devemos ler a Bíblia, já falei isso 1000 vezes aqui, repito, devemos meditar na Bíblia, porque ler você esquece muito rápido. Por isso você precisa meditar na Bíblia. Então, quando você medita e você vai fazer uma análise mais minuciosa, e diria, uma análise léxico-sintática, algo mais aprofundado, você vai perceber que todos esses heróis da Bíblia Sagrada eram improváveis. O que eu quero dizer para você é que quando você olha para este herói, que hoje está na condição de herói, que a Bíblia o caracteriza como herói, quando você volta o seu olhar para o passado, ele era um improvável. Ele não era um herói. Não tinha aspecto de herói. Você não dava nada para o cara para ser um herói. Por isso, um improvável. O que significa improvável? Improvável significa aquilo que não tem probabilidade de ser, de ocorrer, de acontecer. Então, todos os heróis que a Bíblia demonstra de capa a capa, não só aqueles que estão no capítulo 11 de Hebreus, mas todos os heróis, eles eram improváveis. Não tinha probabilidade de ser, de acontecer, de ocorrer. Então eu comecei a puxar em minha memória exemplos da Bíblia Sagrada de heróis que nós taxamos como heróis, intitulamos como heróis, mas eles eram improváveis. O primeiro, Abraão. Título de Abraão, pai da fé. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Esse tipo de fé, a qual Abraão recebe o título de pai da fé, não é a fé inabalável. A fé sem oscilações.
Não é a fé sem variações. Não é esse tipo de fé. Porque em toda a peregrinação e biografia e narrativa de Abraão, você vai perceber que há momentos em que a fé de Abraão, que supostamente era inabalável, ela oscilou. Ele vacilou. Ela teve variáveis. Então Abraão não recebe o título de pai da fé, porque ele tinha uma fé inabalável, porque não tinha. Pai da fé, que é o título de Abraão, traz a ideia e a conotação em uma fé em um único Deus, porque no seu contexto cultural, em seu país, nos países vizinhos, todos os países eram politeístas, eles cultuavam, adoravam vários deuses, e quando você vai para Ur dos Caldeus, que era a terra de Abraão, eles adoravam o Deus Sol, e também a Deus Lua, Nana e Sim, era o nome dos deuses que se adoravam lá em Ur dos Caldeus. E segundo alguns historiadores e arqueólogos bíblicos, inclusive o pai de Abraão, Terá, ele era fabricador de imagem de escultura. Então perceba, o chamado pai da fé era um improvável para receber o título de pai da fé. Entretanto, esse que viveu em meio ao politeísmo, esse que cultuava vários deuses, esse que era o improvável, se tornou um herói da fé mundial na crença em um único Deus. Abraão, José, seu bisneto, não é diferente. José também é outro improvável. É um improvável para ser governador do Egito, primeiro, porque este José, ele era filho de pecuarista e era pastor de ovelhas. Antes de entrar no Egito, ele vem dessa linhagem, ele vem desta família. E no Egito antigo eles repudiavam, não aceitavam pecuarista e muito menos pastor de ovelha. Era alvo de escárnio. Jamais um pastor de ovelha vai governar sobre nós. O segundo motivo pela qual ele é o improvável para ser o governador do Egito é que ele tem um passado no Egito um pouco comprometedor. Ele entra no Egito como escravo. E antes de falar com o faraó, ele estava preso. É tido como criminoso. Entretanto, este mesmo José, improvável para ser o governador, ele torna-se herói do mundo antigo e governador do Egito. Vamos mais adiante. Jefité, inclusive citado em Hebreus capítulo de número 11. Juízes capítulo de número 11, assim como Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos ter a narrativa de Jefté. Um dos juízes do Israel antigo, do Israel pré-monárquico. E no versículo de número 1, nós vamos ver que a Bíblia diz que ele era filho de uma meretriz. Então ele não era visto com bons olhos, ele era bastardo. No verso de número 2 de Juízes 11, a Bíblia já nos descreve que este mesmo Jefté, por ser um bastardo, os seus irmãos o expulsa de casa e não da parte da herança. No verso de número 3 de Juízes 11, a Bíblia já declara que esse mesmo Jefté, ele passa a andar com gente de má índole. E o que dá a entender, baseado no escrito bíblico, é que Jefté ele começou a fazer serviços aleatórios por Israel, do tipo mercenário. Tem que resolver contas, pagar contas, chama Jefté. Ele some com um, some com o outro, dá um probleminha ali, ele sabe resolver a situação. Um improvável, bastardo, filho de meretriz. Este improvável, Deus faz dele aquele que livra o povo de Israel. E não só o transforma naquele que vai trazer o livramento, como também coloca ele como juiz para julgar a nação de Israel. Bem,
eu vou piorar a situação para vocês. E se falássemos de Jesus? Quem é Jesus para tu? E é claro que você diria para mim, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é meu pastor, Jesus é ali, é a vida, Jesus é a luz, é o caminho, é verdade, é a vida, ok. Mas vamos analisar Jesus pela ótica do judeu da sua época. Faz de conta que você não vive nessa época. Faz de conta que você não é desta era, um cristão que crê em Jesus. Vamos olhar para Jesus na visão de um judeu da época dele. E se você e eu olharmos para Jesus pela ótica de um judeu de sua época, eu diria que Jesus ele é muito improvável para ser o Messias. Onde é que Jesus nasce? Qual que é a cidade de que Jesus nasceu? Belém. A menor. Tipo, você trabalha para lá, Paulista, eles cantam. Aí tu fala que mora em São Miguel. São Miguel? Onde fica isso? Nunca ouvi falar. Meu filho, dizendo que na faculdade dele, a pessoa que mora mais longe é ele. E ele disse que um colega dele, porque uma das pessoas da turma dele, da sala de aula da faculdade, deu uma festa no Tatuapé, porque mora lá no Tatuapé, e o restante da sala tudo com medo de vir para o Tatuapé. São Miguel? O que é São Miguel? É de comer? Tem cura? Onde Jesus nasce? Belém. A menor cidade, a menor, a insignificante. Onde Jesus mora? Nazaré. Aí vem Nataniel, dizendo para Felipe em João 1,46, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aí você olha para esse Jesus, que não nasceu numa grande cidade, não morou num grande bairro. Aí você olha para esse Jesus com o olhar de um judeu. Ah, para ele ser o Messias, ele é um doutor da lei do Sinédrio, ele é fariseu. Não. Jesus está andando aí pela rua, aí, os trajes normais. Tanto que o povo de Israel olhou, mas nem isso aí, o filho do carpinteiro, as suas irmãs, os seus irmãos estão andando em nosso meio. Nem é gente da gente como a gente. É Jesus. Jesus não é fariseu. Jesus não possuía uma grande profissão. Ah, então, para ser o Messias, tem que ser um advogado, porque ele vai entrar nas leis, ele vai coordenar, de repente ele vai ser um juiz, aí ele já vai para o Supremo. Jesus não é esse cara, ele não tem uma boa profissão aos olhos dos status sociais, ele é carpinteiro. Ah, então pelo menos ele deve ter aí um sobrenome fenomenal, sabe aquele sobrenome Segovia Godoy, tipo assim, que é nome de rico. E aí, vão chamá-lo, como é que é o teu nome? Jesus de onde? Nazaré. Como é que é o nome da tua mãe? Maria. E o nome do teu pai? José. Simples. Se eu olhar para o Cristo com o olhar de um judeu da época dele, talvez eu também diria, Messias nada. É um improvável. Todos os heróis da fé que a Bíblia descreve eram improváveis. E quando eu olho para esse mistério em Deus, porque isso para mim soa como mistério, eu me recordo das palavras do meu amigo Paulo novamente, por isso que eu amo esse cara. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo de número 1, verso de número 27, Paulinho escreve assim: mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as fracas, as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Poderíamos trocar todos esses adjetivos negativos de Paulo por improváveis. Deus escolheu os improváveis para confundir toda essa lista que Paulo escreve. As palavras de Paulinho concordam, estão em concordância com o agradecimento e louvor a Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando este diz, e Mateus escreve no capítulo 11, verso de número 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus é Deus dos improváveis. E por que é um mistério? Por que Deus escolhe o improvável? A resposta está ainda em Paulinho, em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 29, Paulinho diz por que é que Deus escolhe os improváveis. E Paulinho diz, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por isso que você e eu, tudo que fizermos, tudo que somos, tudo que seremos, só tem um objetivo: louvor e glória do nosso Deus. Não é mérito nosso. Deus não trabalha com meritocracia, não importa o esforço que você faz, porque Deus trabalha em cooperação sim. Você tem que se esforçar sim, você tem que acordar mais cedo sim, você tem que trabalhar honestamente sim, você tem que estudar sim, você tem que fazer as suas planilhas sim, você tem que tapar as brechas sim, você tem que se desprender daquilo que é necessário se desprender, amputar o membro, você precisa, amputar membro pecaminoso, tudo isso, você precisa, é esforço. Mas nenhum esforço é mérito. Eu consegui chegar lá por mérito, não. Eu cheguei porque a graça de Deus me alcançou. É por isso que Deus trabalha com improváveis, para a glória ser somente dEle. Somente dEle e de mais ninguém. Então o que é que eu aprendo com esta lição dos improváveis? A primeira lição que eu aprendo é que se você está na condição de improvável, assim como eu improvável sou, para ser pastor de cada um de vocês, eu não acredito que tenham qualificação, eu não acredito que tenham credibilidade, eu não acredito que tenham nada de mim, para poder oferecer alguma coisa para você. Eu sou o improvável, não há nada em mim de bom, e tudo que há de bom em mim, é por causa do sangue do Cristo vertido na cruz do Calvário. É Ele que me faz uma nova criatura. Então, se você está na condição de improvável, assim como o improvável eu sou, eu digo que bom. Porque é nessa fraqueza e nessa debilidade que Deus opera milagres. Continue assim, com um sentimento de improvável. Porque no dia que você falar que você consegue fazer alguma coisa, Deus já não está mais com você. No dia que você achar que você consegue alguma coisa pelos seus próprios méritos, Deus já não está mais com você. Então continue com esse sentimento. A segunda coisa que eu aprendo é que devemos ter cuidados com determinados julgamentos. Porque quando eu trago à memória o meu passado de improvável, para que hoje estivesse na frente da igreja, e quando eu olho o enredo bíblico e vejo a história e a narrativa dos improváveis, a tendência de toda e qualquer pessoa é silenciar os improváveis, excluir os improváveis, anular os improváveis, tirar do grupo os improváveis, tirar do membro os improváveis. Essa é a natureza do ser humano, cancelar os improváveis. E isso me traz à memória
Atos dos Apóstolos, quando esta igreja, que hoje não é considerada uma seita, nos períodos bíblicos, os cristãos eram considerados seita, e o cristianismo era considerado heresia. Em outras palavras, nos primórdios da igreja, a igreja era composta por improváveis, que fizeram a diferença. Só faz a diferença quem é improvável. Mas você e eu devemos ter cuidado com os julgamentos dos improváveis, com a retenção dos improváveis, com o silenciar dos improváveis. E quem nos ensina esse princípio é o homem chamado Gamaliel, fariseu, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 34 ao verso de número 39. Entretanto, destaco o verso 38 e 39, que assim diz: e agora digo-vos, dai de mão estes homens, esses que vocês querem silenciar, esses que vocês querem cortar, esses que vocês querem segregar, esses que vocês querem expulsar, querem reter. Ele diz: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, vai se desfazer. Não vai perdurar. A ideia vai se extinguir. Se é de homem, vai se desfazer. Mas ele continua: entretanto, se é de Deus, vocês que estão tentando excluir, que estão julgando essa rapaziada fora aí, esses chamados improváveis, se é de Deus, vocês não vão poder fazer nada. Para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Então eu oro. Eu oro para que a gente tenha sentimento de improvável. O que é Lagoinha? Nada. O que é Lagoinha? Nada. A Lagoinha é uma comunidade cristã em São Miguel Paulista improvável de acontecer. O que é o teu pastoreio, Rodrigo? Nada. Eu sou um improvável para ser um pastor. O que é você que tem um dom X, Y e Z? Nada. Eu sou um improvável e a graça de Deus me alcançou. Então eu oro para que o sentimento de improváveis estejam perdurando e aqueça o nosso coração. Eu oro para que você e eu não julguemos aqueles que taxamos com improváveis, porque possa ser que esse daí é mais um Jefté, é mais um Gideão, é mais um Paulo, é mais um José, é mais um Abraão, que Deus está forjando para fazer grandes coisas. Eu oro para que você e eu continuemos as nossas caminhadas de fé com humildade e perseverança. Tenha fé em Deus. Tenha fé no chamado de Deus para a tua vida. Tenha fé em você, que Deus te escolheu. Se coloque nas mãos dele para que ele venha forjar o teu ministério. Meu conselho: aprofunde o teu ministério e deixa que Deus o alargue. Que Deus os abençoe.